dando continuidade à nossa educação continuada. Quem vai falar hoje é a doutora Clarice. A doutora Clarice é plantonista da casa e foi residente nossa. Está lá aos sábados, brilhantemente exercendo o papel dela como médica assistente na clínica da gente, e vai falar hoje sobre o manejo das hipertensões no pronto-socorro e quando ela estiver internada, que no caso é o que compete a nós, que somos parte do corpo clínico de plantonistas da Santa Helena e diaristas também, né? Posto que somos nós que passamos a visita. Quero agradecer mais uma vez a Clarice pela disposição e pelo privilégio de tê-la como plantonista e como expositora hoje à noite. Vamos lá, Clarice. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Sou, para quem não me conhece, o Tomás já me apresentou, mas só para enfatizar um pouquinho do que ele falou, sou formada aqui pela Universidade Federal de Sergipe, com muito orgulho, e tenho aqui hoje presente muitos dos meus professores, e eu fico muito feliz de ter a presença de vocês aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as síndromes hipertensivas, né, na gestação. A proposta é a gente tratar sobre o manejo das hipertensões gestacionais dentro da Clínica Santa Helena, né, ali na urgência da Clínica Santa Helena. Porém, a gente não tem como conversar sobre isso sem transitar por epidemiologia, diagnóstico, enfim, para a gente entender um pouquinho mais e relembrar essas condições. Eu espero conseguir colocar as cartas na mesa para que a gente possa discutir o melhor segmento para o nosso protocolo. Talvez não vá falar aqui nenhuma novidade para muitos de vocês, mas sempre é bom a gente discutir, relembrar e reforçar esses conceitos. Então, falando um pouquinho sobre a epidemiologia, sem dúvida nenhuma, aí é uma doença que acomete a gestante de uma forma importante, sendo uma das principais causas, né, de mortalidade materna e perinatal em todo o mundo. Na ACOG 2019, a gente tem uma revisão sistemática que indica que em todo o mundo cerca de 4,6% das gestantes desenvolvem pré-eclâmpsia, por exemplo. E um estudo brasileiro de 2014 mostra que aqui no nosso país, principalmente nas regiões menos favorecidas, nos rincões do país, a gente tem aí uma prevalência ainda maior, uma prevalência de eclâmpsia em torno de 8,1%, com uma razão de morte materna até 22%. Então, assim, para a gente ter uma noção, relembrar a importância desse tema e se concentrar um pouquinho aqui no que a gente vai começar a falar agora. Então, por definição, a gente tem a hipertensão na gestação como uma hipertensão que se desenvolve durante a segunda metade da gestação, com uma pressão arterial sistólica de maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a diastólica maior ou igual a 90, medidas em condições ideais. E aí, quais seriam essas condições ideais? Aí, eu trouxe aqui para a gente relembrar, paciente em repouso de pelo menos 30 minutos, sentada, com a bexiga vazia, o braço no mesmo nível do coração, né? A pressão sistólica seria, então, o primeiro som de Korotchkov, pressão diastólica, o quinto som. As duas medidas para confirmar essa hipertensão sendo feitas no intervalo de pelo menos 4 horas. Lembrando que se a gente está numa crise hipertensiva, numa urgência hipertensiva, a gente não vai esperar esse tempo para fazer a confirmação dessa pressão ali, pelo menos 15 minutos, 20 no máximo, para a gente fazer uma segunda medida e usar um manguito adequado para a circunferência de cada braço. Falando aqui um pouquinho da hipertensão da gestação em si, quando a gente fala em pré-eclâmpsia, a etiologia é ainda algo obscuro, é desconhecida, de forma que a gente não consegue fazer uma prevenção primária dessa doença. Tudo que a gente fala aqui, que a gente vai falar hoje, de prevenção secundária ou de entardecer, adiar o agravamento, mas existem muitas teorias para falar da patogênese da doença, uma infinidade delas. Existe a teoria da placentação deficiente, né? Existe a teoria da predisposição genética. A gente vê que muitas vezes essas mulheres que desenvolvem hipertensão na gestação têm história familiar positiva para isso. Uma má adaptação imune, a gente tem aí alguns fatores de risco que nos levam a validar
né, essa ideia dessa patogênese, como a primipaternidade, uma mulher que trocou de parceiro, ou até mesmo as nulíparas. Uma baixa tolerância a alterações inflamatórias, que a gente sabe que as citocinas inflamatórias têm um papel super importante na patogênese dessa doença. O próprio desequilíbrio angiogênico e o mesmo uma deficiência no estado nutricional, tendo em vista que a gente sabe que em algumas situações, por exemplo, em dietas deficientes de algumas substâncias, a gente consegue agir e tentar, né, fazer a prevenção secundária, como tinha mencionado. Então, aqui tem uma figurinha clássica aí do Zugaib, que a gente pode observar a ideia da placentação anormal, né? Do lado esquerdo, perdão, a gente tem aí uma placentação normal e do lado direito a gente tem uma invasão trofoblástica deficiente, né? Com a ausência aí da segunda onda da invasão trofoblástica, promovendo assim uma manutenção da túnica muscular das artérias espiraladas, fazendo com que essas artérias se mantenham vasos de alta resistência, não se tornem vasos de alta capacitância com fluxo fácil. Pelo contrário, essa ausência dessa invasão deixa essas artérias resistentes, responsivas aos estímulos vasomotores, né? E isso vai promover uma isquemia placentária e uma injúria do endotélio vascular, que é aqui o grande cerne, né, da fisiopatologia, é realmente a injúria endotelial. Então, uma isquemia placentária que leva a um estresse oxidativo, né, no organismo dessa mulher, podendo falar em detritos placentários que ativariam a imunidade inata dessa paciente, com liberação de citocinas pró-inflamatórias e um verdadeiro desequilíbrio angiogênico, onde aumentariam os fatores antiangiogênicos, como S-FLT1, e diminuiriam os fatores angiogênicos, como o fator de crescimento placentário e o fator de crescimento endotelial. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho na patogênese, na fisiopatologia, a gente teria aí vários fatores genéticos, imunológicos, inflamatórios, que levariam a essa placentação anormal, consequentemente, a uma perfusão útero-placentária reduzida, uma vez que o vaso ainda é um vaso resistente, e isso piora cada vez que a gestação demanda mais oxigênio, o feto cresce, a placenta precisaria crescer. Leva, então, a uma disfunção endotelial, e é essa disfunção endotelial, né, o grande cerne aí de toda essa nossa conversa. A disfunção endotelial promove o vasoespasmo, a permeabilidade capilar, um aumento na permeabilidade capilar, ativação de fatores coagulantes, né, da coagulação, e isso se traduz para a gente de que forma? O vasoespasmo se traduz para a gente clinicamente como hipertensão, como um descolamento prematuro de placenta, com isquemia hepática em maior ou menor grau, convulsão, oligúria. A permeabilidade capilar nos traduz edema, proteinúria, hemoconcentração dessa paciente. A ativação da coagulação nos traduz em trombocitopenia, liberação de citocinas, que promovem ainda mais uma piora na perfusão uteroplacentária, né? Assim bem como vasoespasmo, né? Seja pela ação dos agentes vasoativos, as endotelinas, o óxido nítrico, as prostaglandinas pioram ainda mais essa perfusão, fazendo assim um ciclo que só piora, né? Que só piora com o passar do tempo. As manifestações clínicas maternas, a gente pode falar cardiovascular, de ausência de hipervolemia, que seria o normal na gestação, e uma hemoconcentração. Nos rins, a gente tem a tradução dessa doença como a glomeruloendoteliose e a esclerose focal, né? Temos hiperuricemia, hipocalciúria. O fígado em maior ou menor grau, com alguma isquemia, né? Ativação e consumo de plaquetas, com instalação de CIVD em casos mais graves, né?
Isquemia cerebral agravada por edema difuso, resultando em convulsão, que é a eclâmpsia, ou mesmo acidentes vasculares, e isquemia placentária, trombose de leito placentário, descolamento prematuro de placenta e hipoperfusão fetal. Né? O feto aqui também sofre bastante. Então, quais seriam as manifestações fetais? O aumento dessa resistência vascular, diminui a circulação uteroplacentária, levando a infartos placentários. E isso pode levar a diferentes manifestações, seja um crescimento restrito da placenta, seja uma atividade uterina aumentada por conta daqueles infartos, levando até uma prematuridade, seja por um descolamento prematuro de placenta e diminuição da produção, né, dos hormônios placentários, tão importantes para a evolução de uma gestação normal. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha que eu tirei da FEBRASGO 2019, que mostra, de um lado, os fatores de risco enumerados pela COG e, de outro lado, os fatores de risco enumerados pelo Instituto Nacional de Cuidados. Então, a COG basicamente não distingue esses fatores como alto ou moderado, né? Temos aí a nulliparidade, idade acima de 40 anos, trazido pela COG, um IMC acima de 30, lembrando que a cada 5 pontos no IMC o risco aumenta, uma gestação por FIV, história prévia de pré-eclâmpsia, que a gente tem aqui um dos principais fatores, inclusive, tendo aí um risco relativo até de 8% de desenvolver. História familiar de pré-eclâmpsia, né, que a gente lembra lá daquele fator genético associado. Hipertensão arterial crônica, principalmente se tem mais de 4 anos de evolução dessa hipertensão arterial crônica. Doença renal crônica, diabetes mellitus, lúpus, eritematoso sistêmico ou trombofilias. Já o Instituto traz como alto risco, ele seleciona, ele coloca como alto risco a história da doença hipertensiva em gestação prévia e doença renal crônica, autoimune, diabetes e hipertensão arterial crônica. Né? Ele já consegue classificar em um risco um pouquinho mais aumentado nesses casos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre diagnóstico e classificação dessas condições. A gente vai falar um pouquinho de hipertensão arterial crônica, a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia sobreposta e a eclâmpsia. Falando aqui de hipertensão arterial crônica. A hipertensão é uma hipertensão previamente diagnosticada, mesmo antes da mulher engravidar, ou uma hipertensão demonstrada antes das 20 semanas de gestação. Por que as 20 semanas? Porque a gente precisaria aí da segunda onda de invasão trofoblástica para a gente pensar no desenvolvimento de uma hipertensão da gestação, né, de uma pré-eclâmpsia. Então, antes das 20 semanas, hipertensão arterial crônica, né, tendo aí como ponto de corte a sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90. Ela está presente em pelo menos 2 ocasiões ideais de aferição, como a gente tinha falado lá naquele primeiro slide. É uma condição que persiste depois do parto, até 12 semanas depois do parto, e tem ácido úrico e calciúria normal. Então, se a gente está diante de uma paciente que a gente diagnostica como hipertensão arterial crônica, é interessante que a gente solicite de base esses marcadores laboratoriais para que a gente possa estar vigilante para o surgimento de hipertensão específica da gestação, termo, né, de uma pré-eclâmpsia sobreposta, né, conforme a gestação vai avançando. Então, a gente precisa ter de base essa avaliação. Lembrando aqui uma coisa super importante, que mais recentemente, né, o Colégio Americano de Cardiologia traz como hipertensão arterial sistêmica estágio 1 aquelas pressões que se encontram sistólica entre 130 e 139 e diastólica entre 80 e 89, para a gente não deixar de diagnosticar essas pessoas. Hipertensão gestacional. Quando eu falo hipertensão gestacional, eu tenho uma hipertensão sistólica entre 140 e menor que 160, ou a diastólica entre 90 e 110. E esses 160 e 110, a gente vai relembrar e falar mais na frente, porque se a gente tem esses níveis, então a gente já nem depende aí da proteinúria. Então, eu tenho esses valores de pressão após as 20 semanas, na ausência de proteinúria,
e também na ausência de disfunção de órgãos-alvo, né? Nessa condição, os níveis pressóricos normalizam no pós-parto e existe um risco de evolução para pré-eclâmpsia. Eu gosto de pensar que essa hipertensão é, na verdade, uma pré-eclâmpsia que ainda não mostrou a sua faceta. Bom, mas esse é o conceito. E já que daqui para frente a gente vai precisar pontuar sobre proteinúria, é interessante a gente conceituar isso. Uma vez que eu falei que a hipertensão na gestação precisa não ter a proteinúria, né? E aqueles valores, então, o que seria a proteinúria? O exame mais acurado para a gente falar em proteinúria seria a proteinúria de 24 horas, com um valor aí positivo, se eu encontrar maior ou igual a 300 miligramas de proteína em urina de 24 horas. Mas a gente também pode lançar mão de outras formas de diagnóstico, né? Nem sempre a gente vai ter a proteinúria de 24 horas. Então, eu posso também dosar em proteína de fita, 1 ou 2 cruzes em amostra quaisquer colhidas com intervalo mínimo de 4 horas, né? Preciso de 2 amostras. Dosagem em amostra isolada, tendo o valor de 30 miligramas por decilitro ou mais positivo, e uma relação proteína-creatinina urinária maior ou igual a 0,3, que também me ajuda nesse diagnóstico. Lembrando que na proteína de fita, a gente pode ter falso positivo ou falso negativo. Se eu tenho uma urina muito diluída, de baixa densidade, ou com elevada concentração de sal, ou muito ácido, eu posso ter um falso negativo. Já se eu tenho uma urina muito concentrada, com elevada densidade, ou mesmo presença de sangue, ou drogas, ou contrastes, eu posso ter um falso positivo. Fazendo aqui uma correlação da proteína de fita, uma cruz na proteína de fita seria mais ou menos aí compatível com 300 miligramas das 24 horas, 2 cruzes até com mais de 2 gramas e 3 cruzes com mais de 5 gramas das 24 horas. E falando sobre a pré-eclâmpsia. Bom, é uma hipertensão e proteinúria após as 20 semanas ou hipertensão com características graves, com ou sem proteinúria. Eu preciso ter a hipertensão com a proteinúria, ou se eu tiver hipertensão associada a sinais de gravidade, eu não preciso ter a proteinúria. E aqui a gente vai adotar o valor de gravidade para pressão maior ou igual a 160 na sistólica, maior ou igual a 110 na diastólica. Por isso que a gente menciona esse ponto de corte lá atrás na hipertensão gestacional. E se a gente tem maior ou igual a 140/90, né, com ou sem proteinúria também, mas adicionado a sinais e sintomas de disfunção orgânica significativa, eu também dou esse diagnóstico. Quais seriam esses sinais e sintomas? Perturbação cerebral ou visual de início recente, como uma cefaleia occipital ou mesmo frontal de forte intensidade, que não responde à analgesia, com escotomas, faíscas, fosfenas, turvação visual, ou dor no quadrante superior direito, grave, persistente, refratária, ou dor epigástrica sem resposta à medicação, ou mesmo achados laboratoriais, concentração sérica de transaminases 2 vezes o limite superior do normal, menos que 100 plaquetas, ou insuficiência renal, com uma creatinina sérica aí na gestante de maior ou igual a 1,2. E, para falar, não deixar de falar também da síndrome HELP, que algumas pessoas consideram uma forma grave de pré-eclâmpsia, outras pessoas não, tendo em vista que essa condição pode até não estar associada à hipertensão, mas é basicamente uma síndrome na qual a gente encontra hemólise, lesão hepática e trombocitopenia. Então, a gente vai ter valores de LDH maior ou igual a 600, bilirrubina total maior ou igual a 1,2, com TGO e TGP, o AST e o ALT, tendo o AST e o TGO uma maior extensão, né, mais que o dobro do limite superior normal, seria o dobro ali do valor do laboratório, maior que 70, as literaturas trazem. Uma plaqueta menor do que 100 mil, né? Alguns consideram como forma grave de pré-eclâmpsia, como eu falei, mas como há casos não associados com hipertensão, algumas literaturas defendem que não. É uma condição principalmente ali do terceiro trimestre, 30% dos casos
expresso primeiro ou pode até mesmo apresentar-se após o parto. E tem uma taxa de mortalidade alta quando relacionada às suas principais complicações, né? Rotura hepática, coagulação intravascular disseminada, edema agudo de pulmão, mesmo acidente vascular cerebral. Então, aqui a gente vai falar pré-eclâmpsia sobreposta. O que é a pré-eclâmpsia sobreposta? Lembra quando eu falei de hipertensão arterial crônica, eu falei que a gente precisava valorizar essa paciente, pedir os exames ali de segmento, de base, para a gente ser capaz de flagrar uma hipertensão mediada pela gestação que se sobrepõe à hipertensão que ela já tinha. Isso é a pré-eclâmpsia sobreposta. É uma complicação da hipertensão pré-existente, né? A gente sabe que a hipertensão crônica aumenta, é um fator de risco, aumenta em 5 vezes o risco do desenvolvimento de pré-eclâmpsia, principalmente, como eu mencionei, se tem um tempo de evolução maior do que 4 anos, e é uma pré-eclâmpsia que tende a ser até mais precoce, mais grave, e com pior prognóstico nessas pacientes. Então, quando é que a gente suspeita? Quando tem um aumento repentino na hipertensão basal ou proteinúria, se adiciona 1 grama àquela proteinúria basal que aquela mulher já tinha, após as 20 semanas, um aumento súbito exagerado do peso, o peso aqui é um parâmetro importante para ser acompanhado, disfunção significativa de órgãos-alvos após as 20 semanas, então a gente tem que lembrar de pedir para essas pacientes ecocardiograma, fundo de olho, né? E os níveis elevados de ácido úrico, ou mesmo hipocalciúria, que a gente não veria na hipertensão crônica pura. E outra modalidade, outra classificação é a eclâmpsia, que é a manifestação convulsiva dos distúrbios hipertensivos da gravidez, traduzido em convulsões tônico-clônicas, né, generalizadas, focal ou antifocal, na ausência de outros fatores que sejam capazes de explicar essa convulsão. Na ausência de epilepsia, na ausência de isquemia arterial cerebral, hemorragia intracraniana, de uso de drogas, né, é uma causa significativa de morte materna, como a gente mencionou lá naquelas estatísticas do primeiro slide, por hipóxia materna grave, por trauma, por aspiração. Cerca de 80% dos casos são precedidos de sinais premonitórios de irritação cerebral. As graves dores de cabeça, né, occipitais, frontais persistentes, com alterações visuais ou mesmo estado mental alterado. Confusa, letárgica, né? Cerca de 20 a 38% não demonstram esses sinais clássicos de pré-eclâmpsia antes do episódio. Então, realmente, às vezes é uma condição que se apresenta de uma forma brusca e surpreendente. Então, para a gente falar aqui do segmento materno, a gente precisa de alguns exames para encontrar, até para pesquisar os sinais, né, de gravidade. Então, hemograma completo, o esfregaço de sangue periférico, a gente conseguiria ver os esquizócitos, dose LDH, bilirrubina e frações, TG, TGP, ureia, creatinina, ácido úrico, eletrólitos séricos, coagulograma, a proteinúria de 24 horas, até mesmo pensando que aqui pode ser um importante critério diagnóstico, né? Eletrocardiograma ou eco. Eu coloquei aqui menorzinho para a gente, porque nem sempre a gente trabalha com as condições ideais, mas para a gente lembrar que existe, né, o PAPA e o fator de crescimento placentário, que a gente usaria no cálculo da predição de pré-eclâmpsia, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E aí eu realmente só citei, eu sei que nem sempre a gente não trabalha com as condições ideais. Segmento fetal. No segmento fetal, a gente precisa avaliar o bem-estar fetal, né? Fazer um segmento clínico com mobilograma, acompanhar a altura de fundo uterino, lembrando que é uma condição frequentemente associada à restrição de crescimento, né? E o diagnóstico, o segmento complementar, né? A gente tem aí grandes ferramentas poderosas para acompanhar esse feto, como a cardiotocografia, a ultrassonografia obstétrica. Mencionei aqui quinzenal, porque seria um período mínimo para a gente avaliar a curva de crescimento, fetal, líquido, placenta, né? A ultrassonografia, sem dúvidas, foi um divisor de água no segmento dessas pacientes. E a Doppler fluxometria, né? Que
nos traz aí até achados de gravidade, a ultrassom e a Doppler fluxometria, né? Nos mostrando algumas vezes, muitas vezes, Doppler alterado, oligoâmino moderado ou acentuado e restrição de crescimento. Lembrando que o oligoâmino entrou agora mais recentemente como sinal de gravidade. E aí, para a gente falar um pouquinho, já que mencionei Doppler, né? A periodicidade do Doppler vai depender do comprometimento dos compartimentos materno, né, placentário e fetal. O compartimento materno, a gente faria o Doppler das artérias uterinas, placentário, Doppler da umbilical e fetal, Doppler da artéria cerebral média e, se necessário, ducto venoso, né, conforme for. E aí, mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre como seria essa periodicidade, a depender de cada condição. Lembrando ainda que a Doppler fluxometria é uma ferramenta poderosa que a gente tem para predizer risco de pré-eclâmpsia. Lembra lá o morfológico do primeiro trimestre, que a gente pede entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias? Então, a gente nunca esquecer de pedir o morfológico de primeiro trimestre com Doppler das artérias uterinas. Aqui, algumas literaturas trazem que acrescente o Doppler em pacientes de alto risco, mas, assim, na nossa prática, e até mesmo recomendado por vários especialistas, a gente tem feito isso de rotina para que a gente possa realmente atuar de uma forma, pelo menos como uma prevenção secundária, né? Então, se você tem ali um índice de pulsatilidade menor do que 95, nessa ocasião, você não precisaria repetir. Doppler normal de artérias uterinas. Se você tem um IP alterado, está indicado você repetir no morfológico do segundo trimestre e até mesmo iniciar aí uma prevenção para essa paciente. A gente vai conversar sobre isso. Aí eu trouxe aqui para ilustrar e agradeço imensamente a doutora Maria Carolina Maia, que me cedeu as imagens e autorizou a publicação, né? Aqui um Doppler de compartimento materno mostrando artérias uterinas. A gente tem aqui à esquerda um Doppler normal, um vaso de baixa resistência, né? E a gente tem aqui à esquerda, a gente tem aqui à direita um Doppler alterado, mostrando aqui um Doppler já com cisura protodiastólica, né? E esse índice de pulsatilidade mostrou-se um preditor de pré-eclâmpsia importante. Então, eu queria reforçar isso aqui nesse momento. Pensando aqui em pré-eclâmpsia, a gente tem alguns pontos de corte para falar quando a gente está tratando de segmento e tratamento. A gente sabe que numa idade gestacional de 34 semanas, falando em pré-eclâmpsia, a gente tem mesmo que pensar em resolução. E menos de 34 semanas, a gente tem que individualizar cada caso, pensando na necessidade de corticoterapia e a depender também da avaliação da vitalidade fetal, sendo acompanhado o feto com Doppler, com cardiotoco, e vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Quais seriam as indicações de resolução da gestação quando a gente fala, então, da pré-eclâmpsia? Uma indicação materna, e a gente vai falar quais. Idade gestacional maior que 34 semanas, que seria o ponto de corte para a gente pensar em resolver essa gestação, né? Ou maturidade fetal comprovada. Cardiotocografia ou perfil biofísico alterado, e aqui eu peço parcimônia, porque nem sempre uma cardiotocografia alterada, padrão 2, por exemplo, seria preditor de interrupção da gestação, mas sim um olhar mais cuidadoso, quem sabe repeti-la, né? No caso, uma categoria 3, não, a gente teria aí uma indicação mais precisa. Mas só para falar que, como em tudo na medicina, nem 8, nem 80, né? O Doppler de umbilical, apresentando aí diástole zero reversa. Lembrando que nesse caso aqui, a gente teria uma necessidade de ducto venoso diário, principalmente se a gente, a depender da idade gestacional. Se a gente tem aí mais que 32 semanas, a gente até pensa em interromper, mas menos que 32 semanas a gente pode pensar, diante dessa alteração Doppler fluxométrica, em acompanhar o ducto venoso diário, pensando aí na prematuridade mesmo. Mas se eu já tenho um ducto venoso alterado com onda A0 ou reversa, né, ou um IP maior do que 1, aí realmente indicação de resolução. Ou pulsação da veia umbilical.
Todos esses parâmetros Doppler fluxométricos dariam uma outra aula. Seria uma aula de vitalidade fetal, aula de Doppler, mas eu trouxe aqui algumas imagens que me foram cedidas por doutora Carol, como mencionei, e que a gente pode discutir um pouquinho. Eu falei da onda A, né? Quando a gente fala do ducto venoso, se eu tenho ali um umbilical alterado, eu vou precisar, pela idade gestacional, fazer acompanhamento com ducto venoso diário. Então, a onda A é aí a minha grande amiga, né? No que eu faço ou não com essa gestante, com esse bebê. Então, a onda A negativa, ela tem sido considerada como um indicador para parto, especialmente se eu tenho mais de 32 semanas ou se eu já administrei corticoide. É como se a gente traduzisse assim, olha, tá ruim e não tem mais o que esperar, né? Se eu tenho uma onda A reversa, aí realmente é parto, né? É um Doppler, é um achado de Doppler severo, grave, né? Ominoso, nefasto, enfim, chamem como for. É realmente um parâmetro assustador. Então, assim, eu tenho aqui uma figurinha que mostra um ducto venoso normal com baixa resistência. Aqui nessa segunda imagem, um aumento do índice de pulsatilidade já. Aqui na terceira imagem, eu tenho onda A zero. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho, vejam essa linha amarela, que é realmente onde é a nossa linha de base, e eu tenho já uma onda A zero. E aqui, a onda A reversa, ela é uma onda A já negativa. Então, quando a gente tem essa onda A já negativa, realmente não tem muito o que esperar. Ainda falando em segmento, tratamento, eu sei que a gente está numa aula cujo título é o manejo na urgência, mas muitas vezes naquela urgência a gente faz de uma certa forma ambulatório, principalmente agora na pandemia, a gente percebeu com muitas pacientes com déficit, deficiência no pré-natal, assim, dificuldade no acesso mesmo ao pré-natal. Então, a gente tem que ter um olhar também para isso, para saber conduzir essas pessoas que podem chegar para a gente nessa situação. Então, se eu tenho uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, né, ou uma hipertensão gestacional, ou uma hipertensão crônica compensada, e ela tem entre 26 a 34 semanas, né, a gente teria aí como pontos de eleição para ela, Doppler com 20, 26 e 32 semanas, para eu estar vigilante. No mundo ideal, uma cardiotocografia semanal, ultrassom obstétrica quinzenal, que eu acompanharia, né? Crescimento fetal, acompanharia o líquido amniótico e orientar sempre a paciente um mobilograma. Vocês veem que eu não vou trazer nenhuma idade gestacional maior do que 26, porque, assim, entende-se que quando surge doença hipertensiva da gestação, numa idade menor que 24, 26 semanas, 26 sendo o ponto de corte do nosso berçário, muitos protocolos falam, inclusive, em interrupção da gestação. Então, eu não vou discutir isso aqui hoje. Quando a gente tem uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, hipertensão gestacional ou hipertensa compensada ainda, só que ela tem agora 34 semanas, então de 34 semanas até o parto, eu pensaria aí num Doppler semanal para estar mais vigilante, né? Cardiotocografia no mundo ideal, 2 vezes na semana, com ultrassonografia obstétrica quinzenal e sempre um mobilograma. O mobilograma é algo que realmente não tem como deixar de orientar a paciente, porque é simples, é barato, né? Então, é só mesmo dependendo da nossa orientação. Se eu tenho pé com sinais de gravidade, é que a gente não fala mais em pré-eclâmpsia grave. A gente precisa usar o termo pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou hipertensão descompensada. Aí a gente precisa internar. E aí a gente vai seguir essa paciente internada. Se ela tem entre 26 a 34 semanas, eu preciso de Doppler. Eu coloquei Doppler periódico, porque a depender da idade gestacional ou mesmo da condição de Doppler, mudaria esse parâmetro, né? Se eu tenho, por exemplo, um Doppler de umbilical alterada, eu vou precisar acompanhar essa paciente com ducto venoso diário. Então, mudaria. Então, coloquei aqui como Doppler periódico e a gente no fluxograma pode esmiuçar isso.
Cardiotocografia diária, ultrassom obstétrica quinzenal, para a gente acompanhar crescimento, líquido, e também mobilograma. Assim como o controle pressórico, né? A gente vai falar sobre o uso das medicações e o alvo do controle pressórico. Então, quais seriam as indicações maternas e fetais para interrupção da gestação abaixo de 34 semanas? Materna, se ela desenvolve uma síndrome HELP ou eclâmpsia, edema agudo de pulmão, só as coisas graves, né? Uma pressão sem controle, com 3 medicações, uma creatinina maior do que 1,5 ou uma oligúria apresentada por menos que 500 ml nas 24 horas, ou se ela apresenta rotura prematura ou descolamento prematuro de placenta. E as indicações fetais. Se eu tenho um feto restrito, com crescimento abaixo do percentil 5, morte fetal, desacelerações tardias repetidas, a gente falaria na cardiotocografia categoria 3, uma onda A patológica, que é a onda A reversa que a gente mencionou, né, vista lá no ducto venoso, DPP, rotura ou início de trabalho de parto. Então, se eu tenho a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade e a hipertensão descompensada, ela vai estar internada. E se ela tem mais que 34 semanas, eu preciso resolver essa gestação. Não significa fazer cesárea, mas eu preciso interromper a gestação. Lembrando que se a gente estiver acompanhando a paciente no trabalho de parto, precisamos adotar uma vigilância fetal com a cardiotocografia contínua ou, se não for possível, com a ausculta fetal intermitente, né? De 15 em 15 minutos. A cada 15 minutos. E falando aqui do tratamento medicamentoso, a indicação para a gente iniciar nessas pessoas medicação antihipertensiva é se ela apresenta uma pressão maior ou igual a 15, 150%, né? E sempre iniciar se ela, e é indiscutível, se ela tem valores de pressão de 160 a 110. O objetivo é a prevenção do agravamento. A gente não consegue controlar a doença, parar a doença. É realmente só tentando ganhar tempo. Então, é a prevenção da insuficiência cardíaca, é a prevenção de uma isquemia miocárdica, é a prevenção de lesão ou de insuficiência renal e de acidente vascular encefálico. O tratamento medicamentoso agudo pode ser feito, se ela chega com crise, né, hipertensiva na urgência, pode ser feito com hidralazina, nifedipino ou nitroprussiato de sódio, se nenhum dos outros resolver. E o tratamento crônico pode ser feito com metildopa, metoprolol, hidralazina, nifedipino. Quando a gente vai ver a literatura americana, eles falam no labetalol, e eu não trouxe aqui porque não está disponível para nós brasileiros, né? E a recomendação é que a gente mantenha a PA dessas mulheres grávidas com uma hipertensão crônica tratada com medicamento antihipertensivo entre 120, menor que 160, e 80 a 110. Não é interessante que a gente baixe muito os níveis pressóricos. A meta, então, é manter entre 140 a 150, quando eu estou falando aqui na pré-eclâmpsia, né? E 90 a 100. Esses valores aqui abaixo seriam para as hipertensas crônicas, como mencionei. Então, assim, para a gente falar agora em doses, né? Se eu vou pensar num tratamento agudo da pré-eclâmpsia com gravidade, aquela pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou com níveis pressóricos de gravidade, ou mesmo eclâmpsia que eu preciso internar, então, posso usar hidralazina na dose de 5 miligramas intravenoso a cada 15 ou 20 minutos, que é o pico máximo do efeito, até se estabilizar a PA, podendo fazer aí no máximo 30 miligramas, perdão. E os efeitos surgem após 10 a 30 minutos com duração de 2 a 4 horas. Os efeitos adversos mais comuns podem ser de rubor facial, cefaleia pulsátil e taquicardia. Então, esses sintomas podem ser só em decorrência do uso da medicação. A nifedipina, que é um outro antihipertensivo importante para nós quando a gente fala nessas doenças,
né, que é um bloqueador de canal de cálcio, pode ser usado na dose de 10 miligramas a cada 30 minutos. Tem uma desvantagem de ter quedas bruscas nos níveis tensionais, né? Deve ser evitado usar com sulfato de magnésio. Então, se é um paciente que eu preciso sulfatar, eu penso em não usar a nifedipina. E o início após 10 a 20 minutos, o efeito dele vai ter início após 10 a 20 minutos, com duração aí de 4 a 5 horas de efeito. E quando eu não conseguir resolver estabilizar um pouco os níveis pressóricos, eu posso partir para o nitroprussiato de sódio, que é um dilatador arterial e venoso, né? A gente evita nas gestantes, mas quando não tem outra coisa, vai ele mesmo, porque tem risco de intoxicação fetal pelo cianeto. Então, a medicação para ser feita até a nível de UTI, na beira do leito ali, com uma dose de 0,25 a 0,5 microgramas quilo minuto. Né? Tem um início de ação imediato e duração curta. É mesmo um susto. E o tratamento crônico da pré-eclâmpsia grave, né? A gente tem aí a metildopa como uma grande medicação de escolha. É um antihipertensivo leve, né? Tem um leve efeito sedativo, o que para nós nessa condição é positivo. Pode ser usado na dose de 750 miligramas até uma dose máxima de 2 gramas dia. Podemos associar a hidralazina, 25 miligramas 2 vezes dia, no máximo 300 miligramas dia. Bloqueador de canal de cálcio também pode ser associado, como a nifedipina, de 30 a 60 miligramas dia, ou um lodipino, de 5 a 20 miligramas dia, tendo aqui um risco associado com o aumento da ocorrência de restrição, ou mesmo oligoâmino, né? Lembrar que os IECA estão contraindicados na gestação, não devemos fazer, né? Por risco de oligodramia, anomalias renais, insuficiência renal neonatal. Então, assim, pensando no feto, IECAs na gestação, não, pintei até de vermelhinho. E os diuréticos a gente vai evitar, né? Por promover uma hipovolemia e piorar ainda mais a hipoperfusão placentária. Se a gente tiver condições como insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, aí sim, a gente vai lançar mão dessas drogas. E para chamar a atenção aqui, no puerpério, nas pacientes que não estejam amamentando, tudo bem usar os IECAs, ou bloqueador de canal de cálcio, ou beta-bloqueador, mesmo diurético. E nas que estão em aleitamento materno, não utilizar os inibidores da enzima conversora de angiotensina e nem os diuréticos, evitar. E aí, quando a gente fala em eclâmpsia, nosso grande amigo é o sulfato de magnésio. Isso é indiscutível. O máximo que a gente pode discutir é o esquema, mas deve ser administrado em todo quadro de eclâmpsia, né? Ou pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, com sinais de iminência de eclâmpsia. Né? Você deve manter aí por 24 horas após o parto, ou até 48 horas, se ainda a paciente não está estabilizada, né? Ou a gente também pode lançar a mão quando a gente tem essas condições e pensa em um tratamento conservador da gestação, para dar uma estabilizada naquela paciente, conseguir fazer direitinho a avaliação materna, fetal e prolongar a gestação até o momento que for seguro. As contraindicações para o uso do sulfato de magnésio: miastenia grave, associada ao uso de beta-bloqueador, ou de bloqueador de canal de cálcio, perdão, como eu tinha mencionado, do nifedipino. E a gente deve lembrar de fazer o ajuste nas pacientes com função renal alterada. Se tiver uma creatina maior do que 1,2, a gente vai reduzir a dose de manutenção pela metade. E aí, lembrar da intoxicação promovida pelo sulfato de magnésio, quando a gente passa dos níveis terapêuticos, né? Então, a gente teria aqui a abolição do reflexo patelar com nível 7 miliequivalentes litro, se traduziria em 9 miligramas decilitro. Temos surgimento de uma depressão respiratória, com uma frequência respiratória menor do que 12, quando a gente tem aí 12 miligramas decilitro. E para uma parada cardíaca, a gente precisaria de um nível de 30 miligramas decilitro. Então, assim, ele vai avisando. E aí, o que é que a gente tem que fazer nessas pacientes que usam sulfato de magnésio? Vigilância. E tem que estar na prescrição. Como que você quer essa vigilância? É vigiar frequência respiratória, é vigiar reflexo,
é vigiar a diurese, não pensando que a diurese traduz intoxicação, mas pensando que a diurese chama a nossa atenção, né? Até para a necessidade de ajuste de dose. E aqui eu trago alguns esquemas. Coloquei aqui em negrito o ZUSPA, que é o que eu aprendi a usar na minha formação e é o que eu tenho visto sendo mais usado. Se a gente falar da USP ou de Zugaib, ele vai assim defender, né, o outro esquema, o Pritchard, mas a gente tem aqui o Pritchard é um grande esquema para quando a gente precisa transportar essa paciente. Se você está no SAMU, no interior, precisa transportar essa paciente, é bem legal, porque a gente não precisa de bomba de infusão. Mas em ambiente hospitalar, um ambiente controlado, a gente tem aí o ZUSPA como um esquema de eleição, né? Sendo a dose de 4 gramas IV lento em 20 minutos, seguida de 1 a 2 gramas hora em bomba de infusão, quando a gente fala na solução de sulfato de magnésio a 50%. E aí eu trouxe uma tabelinha que eu tirei do protocolo de síndromes hipertensivas do HU-UFES, que ainda não foi nem lançado, mas que foi discutido recentemente. Eu achei super interessante porque eu percebo que algumas vezes alguns colegas ficam um pouco foge um pouco da memória de como seria feita essa diluição. Então, eu achei legal trazer, porque a gente tem aqui o esquema de ZUSPA, direitinho como que seria diluído, né? A gente usando 8 ml de sulfato de magnésio a 50% diluído em 100 de soro fisiológico, correndo aí em BIC 300 ml a hora, que seriam os 20 minutos que a gente menciona, né? E aqui, 1 a 2 gramas nessa diluição. Não quis trazer essa tabelinha para a nossa aula. E aí, lembra que eu falei lá no começo que a gente precisava pensar em prevenção dessa doença? E a gente tem atualmente uma calculadora digital, né, na qual é só a gente imprimir ali os dados da paciente e a gente consegue um cálculo muito assertivo do risco que aquela paciente tem de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, eu faço ali, por exemplo, o morfológico de primeiro trimestre entre 11, 13 semanas e 6 dias de gestação. Peço Doppler das artérias uterinas nessa fase. E aí, nessa calculadora, que a gente acessa facilmente aqui através desse link, eu imprimo, eu coloco fatores maternos, ele vai me perguntar, né? Idade, nananã, pressão arterial materna, Doppler da artéria uterina que eu vou conseguir com o resultado do meu exame e ainda mais se você tiver marcadores séricos como o PAPI e o fator de crescimento placentário, você coloca. Se não tiver, não precisa. Ele calcula mesmo sem ter. E muitas vezes não é nossa realidade, a gente não tem, mas a gente pode fazer o uso dessa calculadora sem ter esses marcadores. E aí, se a gente tem, por essa calculadora, um risco maior ou igual a 1 para 100, ele já indica que a gente faça prevenção com aspirina. E aí a gente teria aí aspirina em pequenas doses diárias. A literatura traz valores de 50 a 150, né? Alguns protocolos usam 150, a maioria dos clínicos usa 100, tendo em vista que é a apresentação do comprimido, né? Uma forma mais fácil, pela própria apresentação farmacológica mesmo. E aí a gente teria um nível de evidência A para uso dessa aspirina. Lembrando de preferencialmente iniciar com 16 semanas, né? Não adianta você demorar muito para desconfiar que você precisa usar naquela gestante, porque aí você teria perdido o momento da segunda onda de invasão trofoblástica e perderia aí a chance de fazer pelo menos uma prevenção secundária, né? E usar aí até 36 semanas ou 35 semanas e 6 dias. Aí aqui, se a gente fala do ACOG, perdão, aqueles fatores de risco que eu mostrei, ACOG e o NICE. Se a gente tem ali um fator de alto risco, né? Alguns protocolos defendem que a gente já inicie a aspirina, que seriam pré-eclâmpsia prévia, gemelaridade, doença renal crônica, doença autoimune.
diabetes tipo 1 ou 2 ou hipertensão crônica. E se a gente tem mais de 2 fatores de risco, a gente poderia também fazer uso dessa aspirina. Uma nulípara, uma idade materna maior ou igual a 35 anos, IMC maior do que 30, história familiar de pré-eclâmpsia. Isso na impossibilidade da gente usar aquela calculadora. Mas é tão fácil, às vezes, assim, a gente usa o celular para muitas coisas e na palma da nossa mão, essa calculadora existe, né? O cálcio eu trouxe aqui porque a gente sabe que em pacientes que têm baixa ingesta de cálcio, a gente conseguiria aí fazer também um bom trabalho na prevenção secundária, quando a gente prescreve aí de 1 a 2 gramas, de 1.000 a 2.000 miligramas de cálcio dia. E menciono aqui a vitamina C, a vitamina E, porque existem algumas teorias que diz que diminuiria o estresse oxidativo, né, causados pelos radicais livres, as citocinas, mas não tem comprovação. Então, não é uma indicação formal. Esse fluxograma é um fluxograma que eu visualizei no protocolo da UFES. Achei interessante para essa reta final da aula, tendo em vista que a gente falou em classificação, diagnóstico, e para a gente pensar no fluxograma que a gente vai discutir, só para a gente relembrar a questão da classificação mesmo, do diagnóstico. Então, se eu tenho uma hipertensão antes das 20 semanas, não tenho hipertensão antes das 20 semanas. Então, eu tenho uma proteinúria maior do que 300 miligramas nas 24 horas ou 2 cruzes na amostra isolada? Sim, tenho. Então, isso seria pré-eclâmpsia, né? Não tenho essa proteinúria. Então, eu estaria diante de uma hipertensão, né? Se ela durar aí por mais de 12 semanas após o parto. Se eu tenho uma hipertensão antes das 20 semanas, então eu estou falando aqui de uma hipertensão crônica. E essa hipertensão crônica, ela está associada à proteinúria? Sim. Então, eu tenho aí uma hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Essa hipertensão crônica está associada à proteinúria? Não. Então, eu tenho uma hipertensão crônica pura, né? Se eu tenho aqui uma hipertensão antes das 20 semanas de gestação, que não tem proteinúria, e essa hipertensão, ela não dura mais que 12 semanas após o parto, ela não dura. Então, é hipertensão gestacional. Se ela dura mais do que 12 semanas após o parto, é hipertensão crônica. Só para a gente relembrar. E aí, aqui, um fluxogramazinho, e eu chamei a atenção em vermelho para quando a paciente está internada, que vai ser muitas vezes a nossa realidade dentro da Santa Lina, né? Uma paciente internada. Então, se eu tenho pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, numa idade gestacional botei aqui 24 e 34 semanas, mas a realidade do nosso berçário não é essa, a gente sabe. Mas tenho aí uma idade gestacional ainda, um bebê prematuro, 24, 26, 34 semanas. Com sinais de gravidade, essa paciente precisa estar internada. E eu preciso fazer sulfatação, preciso iniciar medicação hipotensora de urgência, né, e também de manutenção, como a gente tinha mencionado, hidralazina, nifedipino, lembrando de não usar o nifedipino nos casos que a gente vai sulfatar. Preciso pensar em avaliação laboratorial de 3 em 3 dias, se for o caso de eu seguir essa paciente e tentar segurar um pouquinho mais a prematuridade. Pensar em corticoterapia para amadurecimento pulmonar, e aqui a gente tem como eleição a betametasona, 12 miligramas em 2 doses, entre 24 horas entre cada uma delas. E fazer a avaliação da vitalidade fetal, né? Se eu tenho uma idade gestacional maior do que 28 semanas. Ausculta fetal diária, mobilograma, né? Cardiotocografia diária, se possível. Ultrassom obstétrica aí a cada 2 ou 3 semanas para eu acompanhar crescimento fetal, para eu ver o oligoâmio, que é marcador de gravidade atualmente. E Doppler fluxometria, tendo aí uma avaliação de ILA pelo menos 2 vezes na semana, né? Isso vai ser individualizado a necessidade de intervalos menores de acordo com a condição de cada paciente. Se eu tenho aí uma paciente com menos de 32 semanas que apresenta alteração em Doppler, fetal, umbilical alterado, eu preciso fazer ducto venoso diário, então eu vou ter Doppler diário e não Doppler 2 vezes na semana, né? E aqui do outro lado,
essas mesmas condições, sem sinais de gravidade, eu posso fazer acompanhamento ambulatorial pré-natal. E aí vai estar disponível aqui na aula para discutir um pouquinho. Eu não vou ler cada um deles, porque realmente o nosso foco seria o acompanhamento hospitalar, né? Se eu tenho aqui essas condições hipertensivas entre 34 e 37 semanas, se eu tenho sinais de gravidade, mais uma vez essa paciente precisa estar internada, eu preciso sulfatar, iniciar a medicação hipotensora na urgência, lembrando lembrando do alvo pressórico, que não é baixar demais essa pressão, né? Fazer a avaliação laboratorial dessa paciente, até porque a avaliação laboratorial vai me ajudar a fazer outros diagnósticos diferenciais, se eu não estou diante, por exemplo, de uma síndrome HELP, né? Ou diagnósticos diferenciais ou adicionais, como queiram. Pensar em corticoterapia nos casos limítrofes e fazer a avaliação da vitalidade fetal, pensando aqui na via de parto, porque com mais de 34 semanas, sendo pré-eclâmpsia, por exemplo, ou uma hipertensão arterial com pré-eclâmpsia sobreposta, a gente vai precisar interromper a gestação. Então, se eu tenho uma avaliação da vitalidade fetal satisfatória, normal, eu posso induzir ou conduzir o parto, né? O parto normal. Se eu tenho uma alteração, como, por exemplo, uma onda A negativa no ducto venoso, e aí eu já preciso de uma interrupção mais intempestiva, realmente, da gestação. E a gente partiria para um parto operatório. Essas são as referências. E muito obrigada. Queria agradecer, Clarice, a aula tá ótima, tá dentro de tudo que tem de mais novo, a COG 2020, Up to Date 2020. Agradecer a Carol, que está aqui conversando comigo em paralelo, que acho que lhe ajudou também na aula, com as imagens e com algum grau de orientação, que eu gosto demais de Carol, que está participando da aula. E queria abrir para as discussões. Alguém tem alguma coisa